nada melhor do que começar com a figura do Mestre Jesus em nossa mente. Amigo e Mestre Jesus, companheiro de todas as horas e de todos os momentos, só temos que pedir que acolha-nos diante da nossa ignorância. Pedimos um pouco mais de luz e compreensão nesse instante aos bons espíritos que estão nesse momento aqui, proporcionando um ambiente de paz e harmonia, porque temos uma proposta aqui hoje de compreender uma mensagem. Pedimos intuição para o nosso palestrante Adenauer Novaes e que ele possa transmitir com amorosidade o tema desta noite. Que a sua paz, Jesus, e o seu amor permaneça em nossos corações. Assim seja. Então vamos agora para a leitura do livro Vinha de Luz de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O quadro negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Jesus. Livro de João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz-alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram
as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto deles podereis conquistar o curso maior. Meus irmãos, muita paz. Sempre me questionei por que, se o Deus é único, temos diferentes religiões. Porque a criatura humana tem diferentes concepções religiosas. Se partíssemos do princípio que só há um Deus, certamente tem algo contraditório. É como se você estivesse diante de uma imagem e meia dúzia de pessoas vissem cores diferentes se a imagem fosse simplesmente amarela. Impossível que alguém visse azul, o outro verde, o outro vermelho, o outro branco. Se ela é amarela, talvez um visse um amarelo claro, o outro amarelo escuro, mas cores tão díspares. Então há alguma coisa paradoxal que precisamos compreender. As religiões são importantes balizas para a formação da mentalidade coletiva. Elas disciplinam, orientam, determinam comportamentos humanos, não só de uma sociedade, como dos indivíduos. Alteram a vida das pessoas, promovem diferentes organizações sociais por conta do credo religioso do ser humano. Mas nós fomos educados para entender que a religião, qualquer que seja, lida com um ente externo, extra-humano. Todos nós pensamos assim. E acreditamos que a religião nos leva a um contato na esfera extra-humana, dissociada do próprio humano. Fomos condicionados a isso, educados a isso. Os conceitos estabelecidos a respeito de Deus nos levam a essa separação. A religião lida com um fenômeno de fora para dentro. Religião lida com algo que extrapola o limite da pessoa, que não é a pessoa, mas sim um ente sobre-humano, super-humano, extra-humano. As religiões nos ensinaram isso e nós vivemos assim. E nós nos condicionamos a esta ideia. Quem poderia contrariar isto? Quem poderia admitir que a religião não é uma relação com um ente extra-humano? Quer ele tenha o nome de Deus ou não. Difícil contrariar isso. As ciências, o conhecimento humano, a antropologia, a sociologia, enxerga a religião como um fenômeno de massa, como um fenômeno coletivo, como algo oriundo da cultura, também algo oriundo externamente ao indivíduo. E essa consideração
é que nos faz enxergar Deus de diferentes maneiras. Porque não entendemos o fenômeno como ele de fato é. O fenômeno religioso não é um fenômeno que vem de fora. Não é um fenômeno gerado por uma experiência externa para tocar o indivíduo, como todas as religiões acreditam, que é algo externo que toca o indivíduo e aí nasce a experiência religiosa. Ora, se não é assim, o que é então o fenômeno religioso? O que é a relação com o sagrado? Por que sacralizamos? Por que ritualizamos? Por que oramos? Por que buscamos um Deus? Se nós entendermos de forma diferente, mudará tudo que você aprendeu a respeito de religião. Os teólogos afirmam, os melhores teólogos do mundo, os teólogos de todas as religiões, os mestres religiosos vão colocar a experiência religiosa como algo fora do humano para e na direção do humano. Mas há um fenômeno a ser conhecido. Nós vivemos em sociedade. E eu vejo na minha família, não deve ser diferente com vocês. Eu tenho um tio que nós estávamos num aniversário e ele chegou para mim porque eu peguei um docezinho para comer, um pedacinho de doce. E ele disse para mim: olha, isso engorda, você tem açúcar alto, você não deveria estar comendo isso. Perfeito, perfeito, a orientação, a advertência, perfeito. Mas ele tem 130 quilos. A orientação está perfeita. Da mesma maneira, aqui, outro dia, eu fui interpelado por uma pessoa que chegou para mim e disse: Adenauer, você, nas suas palestras, falou de mim. Você me conhece, você falou de mim. Você pensou em mim quando você falou. E eu não queria que você me expusesse assim às pessoas. E eu fiquei me perguntando o que eu disse dessa criatura que eu pouco tenho contato. O que eu disse? Mas ela mesma disse: ó, deixa pra lá, eu até perdoo você. O que eu quero falar para você é o seguinte: tem uma colega nossa da UNE e começou a falar mal da pessoa. Eu disse: tá certo. Eu fiquei pensando, quer dizer, eu publicamente falo estereótipos, falo genericamente, estou falando mal dela, mas ela, quando vem me falar da colega dela, não está cometendo o mesmo equívoco. As duas experiências, tanto do gordão, porque não é gordinho, do gordão comigo e ela, é um fenômeno psicológico chamado projeção. Projetamos. Por essa razão, Jesus colocou que nós enxergamos o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave que está no nosso olho, porque nós projetamos o nosso mal no outro. Projetamos. Eu vejo as pessoas gordas ficam me policiando, eu nem vou dizer na minha casa, mas em geral, porque sabem que eu não posso comer doce e fico me policiando, mas todo mundo gordinho, todo mundo cheinho. O fenômeno religioso
antes de mais nada, é um fenômeno projetivo. Projetivo. Ele não nasce do lado de fora, ele nasce do lado de dentro. Da mesma maneira que o gordão lá tem o seu problema, não sou eu, não é de mim que ele está falando dele. Como a outra, não era de mim que ela estava falando, porque não estava falando dela, mas sim dela própria, mas ela não percebe. Melhor ela enxergar o mal do outro do que o próprio. Assim somos todos nós. Portanto, mais fácil entender que há um Deus externo, que há um ente extra-humano, do que enxergar algo em si como uma marca divina. Não se dizer que Deus está dentro de mim. Não é isso que eu estou falando. Embora isso pode ser até explicável. Mas não estou me referindo a isso, não. Eu estou dizendo que há no psiquismo humano, no seu psiquismo, no meu psiquismo e de qualquer ser humano, uma marca, como se fosse um DNA, que não é física, é uma marca psíquica, que impulsiona o ser humano na direção de sua própria transcendência. Daí, os fenômenos externos foram sacralizados por esta marca. Segunda-feira, trovejou em Salvador. Foi segunda ou foi terça? Foi segunda, não é? Foi terça? Terça-feira, trovejou. Alguém aqui se ajoelhou e disse: é Deus falando comigo? Não. Garanto que não. Sabe por quê? Porque já não sacralizamos tanto o fenômeno externo. Mas se vivêssemos nas cavernas, ou há bem poucos milênios, pensávamos que era Deus falando com o ser humano, ou um Deus. Por causa desta marca interna, a gente sacraliza o que não tem nada de sagrado. O que tem de sagrado no trovão? Alguém pensa ainda que é o Olimpo jogando raios na gente? Não tem nada de sagrado. Nós é que sacralizamos o fenômeno. Nós é que o transformamos como pensávamos que o sol era um Deus. Pensávamos que o sol era um Deus. Que era Hélio passeando com os carros, com o carro e cavalos de fogo. A sacralização é de dentro para fora. Se invertêssemos isso, se passássemos a considerar que não encontraremos um Deus fora da gente, em lugar nenhum, nem em cima nem embaixo, nem no céu nem no inferno, nem no Japão nem na Índia, nem no universo nem no mar, se a gente conseguisse retirar essa ideia e entender que o que quer que seja Deus colocou uma marca no psiquismo humano que nos leva a esse entendimento, mudaríamos radicalmente nossa relação com o próprio Deus, com as coisas, com o que é chamado de sagrado. No começo dos anos 90, eu fui à França com um amigo. Fui fazer palestras, ele também. Nunca mais eu o vi, tem tempo que eu não o vejo, deve ter uns 10 anos que eu não o vejo. Viajamos. E ele já tinha ido à França, já tinha falado em alguns centros espíritas e coincidiu de irmos na mesma época. Ninguém combinou previamente com ninguém. Foi uma coincidência. Ele foi convidado por alguns grupos, eu fui convidado por outros grupos,
marcamos no mesmo período e viajamos no mesmo voo. E aí, você também vai? Vou. E aí fizemos algumas palestras, ficamos hospedados em hotéis, os mesmos hotéis, alguns. E ele disse: Adenal, eu vou lhe levar para conhecer muita coisa em Paris. Primeira vez que eu fui, ele me levou. No Arco do Triunfo, eu detestei aquilo, vi sangue nas paredes, porque tem lá o nome das guerras napoleônicas, só vi sangue. Psiquicamente eu via sangue no Arco do Triunfo. Me levou no Champs-Élysées, achei bonito aquilo. Me levou no Père Lachaise, que é o famoso cemitério de Paris. E eu tinha vontade de conhecer, mas pela arquitetura do cemitério, do que por ver sepultura. Não, você não sabe quem está enterrado ali. Ninguém, né? E espírito você não enterra. Enterra corpo, até meu neto sabe. Não enterra pessoas, enterra corpo. Vou lhe levar ao túmulo de Allan Kardec. Tá, vamos lá. E me levou, tem uma estátua lá, em bronze. Não, vou tirar uma foto. Eu não quero foto. Eu não vim aqui para ver. Para mim não tem nada aqui. É só uma estátua. Não. E ele ficou decepcionado comigo. A melhor coisa é você se decepcionar logo. É a melhor coisa. Porque se você viver com alguém ou com um amigo que exige de você um determinado comportamento, uma determinada ideologia, concepção, você vai viver enrijecido, tendo que cumprir o que o outro quer. Por isso que às vezes, em algumas reuniões, quando eu estudava filosofia, algumas reuniões da faculdade para discutir certo filósofo, eu dizia: olha, nada disso para mim eu acredito, vamos começar a conversa a partir daí. Sinto dizer a vocês que a concepção desse filósofo para mim é totalmente ultrapassada. Eu já colocava por baixo logo. Vamos discutir algo mais avançado. Não, se você tem que decepcionar, decepcione logo. Decepcione. Como os meus amigos lá atrás: Adenal, vamos para o estádio, vamos para... E eu fui, ia pouquíssimas vezes, na Fonte Nova, assistir Bahia e Vitória, todo mundo Bahia. Quando Vitória fazia gol, eu gostava. E quando o Bahia fazia gol, eu também gostava. Eu gostava dos dois, né? Aí as pessoas ficam sem entender. Eu acho bonito o gol lá, fazer o gol, porque é um conjunto. E eu filosofava sobre aquilo. Eles ficavam decepcionados comigo, já não me chamavam mais para ir ao estádio, porque eu era vira-folha, né? Paciência. Eu não sou um torcedor assim fanático, né? Eu gosto, mas é um gostar que tem um limite. Então é melhor logo decepcionar. Então, não, eu não vou sacralizar a imagem de Allan Kardec ou aquela estátua lá, não vou sacralizar. Se você sacralizar, tudo bem, para você é algo sagrado. Para mim, não. Há outras formas de eu enxergar o que é sagrado. E para mim só é sagrado o que é sentido. Eu preciso sentir. Se eu não sentir, não tem valor nenhum para mim. Nenhum valor. Ah, mas peraí, isso todo mundo adora. Epa, todo mundo, não sou eu. A experiência religiosa é uma experiência individual, pessoal e não coletiva. As religiões coletivizaram a nossa consciência para uma ideia de que nós vamos encontrar Deus em todas as coisas. Então, você olha, Deus está no universo. Veja que coisa fantástica. Estou vendo Deus, estou vendo lá Sol, a Lua, os planetas, não estou vendo nada de Deus. A pessoa chega para mim, nós fomos numa vivência em Mata de São João, alguns anos atrás, chegamos numa janela, estava lá
uma floresta verde, bonita. Olha, Adenal, que harmonia. De jeito nenhum. Se você chegar lá perto, é cobra engolindo cobra. Não é negócio de harmonia, não. Que harmonia? A harmonia está em você e você projeta na natureza, porque a natureza é cruel. Não tem negócio de harmonia, não. Nunca vi harmonia na natureza. Vá lá, você vai ver. Ande descalço lá que você vai pegar algum verme, alguma coisa assim. Não tem negócio de harmonia, não. Nós é que tornamos harmônico qualquer coisa. Como alguém aqui já ouviu falar de fractais? Eu estudei sobre fractais na época que eu fazia engenharia, que era um sistema matemático de enxergar que é possível você encontrar uma equação para o que não é uniforme. E eu consegui enxergar, por exemplo, você pode fazer uma equação para determinar a curva das praias de uma cidade. Uma equação. Isso é fractais. Você pode ver a harmonia onde há caos. Por quê? Porque é uma projeção psíquica. Não é um fenômeno isolado. A harmonia não está nas coisas. A harmonia está na sua mente que forma isso. Veja a concepção do átomo, que essa é fantástica. Todo mundo pensa que o átomo é uniforme, tem um núcleo e tem algo girando em volta. Todo mundo idealizou o átomo como uma esfera uniforme. Não é. Na prática, é igual a uva passa, o átomo. É todo amassadinho. Não tem uniformidade nenhuma. A nossa mente é que idealiza as coisas. Então, nós idealizamos o Deus. Idealizamos. Isso não quer dizer que não exista. Eu estou colocando a idealização, uma uniformização de algo externo. Isso é uma exigência da mente. Então, comece a pensar que a sua mente tem uma marca divina. Uma marca. Uma marca que lhe impulsiona a transcendência. Uma marca que lhe impulsiona a sacralizar coisas. Uma marca que leva para a esfera extra-humana. Uma marca que faz você conceber o que não está acessível à lógica humana. Pronto, essa marca. Mas onde está Deus? É uma pergunta infantil. Onde está? É como se você perguntasse onde é que está uma pessoa, onde é que está um objeto. A ideia de lugar é uma ideia material. Então, não cabe a pergunta onde está Deus. Deus nem está dentro, nem está fora. A pergunta é pueril, onde está? A mesma coisa é dizer assim, eu acredito em Deus, ou eu não acredito em Deus. Que também é uma questão pueril. Como assim? Acredito ou não acredito? Então depende da sua crença. Que tal você perceber a marca, o impulso, lide com algo que é palpável, porque está em você, algo palpável. O que me leva a pegar uma imagem, seja de Jesus, seja de Buda, seja de um santo católico que for, o que me faz, ao olhar para a imagem, me sensibilizar, sentir, rezar, transcender, o que me faz? Pois o que ele faz é aquela marca. É como se fosse um chip psíquico. É o que está ali, reverberando, vibrando dentro de você, não deixando você acreditar, pensar, conceber que você é matéria só. Graças a essa marca que as religiões nasceram. E é tão
paradoxal pensar que as religiões não vieram dessa marca, como acreditar que elas só falam a verdade. Não, elas não falam a verdade. Elas nasceram das projeções da marca interior. Elas são contaminadas pela consciência coletiva, pela mentalidade coletiva. Alguém aqui aceitaria voltar a viver dos 200 anos atrás, em que a mulher não tinha direito a voto e nem tinha alma? Alguém aceita isso? Alguém gostaria de voltar àquela época? Não, né? Nós estamos vivendo uma época de igualdade de gênero, igualdade de direitos, total igualdade de direitos, em que pese algumas sociedades ainda serem atrasadas nessa matéria. Mas nós estamos vivendo um avanço, igualdade de direitos, somos humanos, não somos homens nem mulheres, somos humanos. Mas há 200 anos atrás não era assim. Por que é que, então, não existe uma religião nascida de mulher? Só homem criou religião. Por que será? Fruto de uma época, fruto de uma cultura machista. Hoje, a grande maioria dos domicílios ou das famílias tem como chefe uma mulher. Então, há uma predominância hoje. Então, se fosse nascer uma religião hoje, provavelmente seria de mulher e não teria tanta disciplina, tanto comando, tanto controle, tanta rigidez, porque isso é típico do masculino, típico de uma sociedade machista. Os médiuns, os gurus, todos homens, médiuns, gurus, os grandes médiuns, os grandes gurus, os grandes mestres não eram mestras. Não tem gurua, né? É guru. O fenômeno religioso, ele tem sido considerado como algo vindo de fora. Que tal a gente começar a pensar que há uma marca divina a ser descoberta, compreendida? Graças a essa marca divina que as religiões existem, mas elas são contaminadas pelo senso coletivo, mas a marca existe. Se você sair da religião contemplativa externa para uma religiosidade interior e pessoal, você vai descobrir o que é Deus. Você não vai descobrir Deus, você vai descobrir o que é, porque você vai sentir, porque se passa com você. E se alguém pergunta como é, você nem sabe dizer como é, porque não se transfere. A religião formal se transfere. Como muita gente chegou para mim e disse: você já batizou seus filhos? Eu disse: eu não. Para que eu vou batizar? Eu sou católico. As religiões eram transferidas de pai para filho. Como muita gente exige isso. Meus filhos não foram batizados, meus netos também não são, não por exigência minha, mas porque os pais se conscientizaram que religião não se transfere. Ah, mas eu tenho que levar meu filho, minha filha, para o centro espírita. Tem como? Como assim você tem que levar? Eu nunca precisei chamar filho para vir para o centro espírita. É escolha. É escolha pessoal. Olha que eu sou espírita desde cedo. Não, não chamei não. Ah, você tem que ir para a minha religião. Não se passa isso. Eles é que perceberam o pai. A mãe não, porque a mãe tinha medo. Se fosse pela onda da mãe, teriam medo até hoje. Aliás, eu fiz um pacto antes de casar. Interessante, né? Fiz um pacto antes de casar.
ela queria que eu casasse na igreja. E eu não sou católico, não vou casar na igreja. Ah, mas você tem alguma coisa contra? Nem a favor. Nem contra, nem a favor. Ah, mas você poderia? Não, eu não tenho interesse. A família tradicional tinha que casar na igreja. Eu digo, não, caso não vou, nem gosto. Já sou casado com você há muito tempo, dentro de mim, eu sou casado. Não precisa casar, não precisa ir. Mas você dá lá o papel, garantias legais, o que é meu. Isso é o que eu pensava, mas depois eu vi que não era, né? O que é seu, depois eu descobri que o que é dela, o que é meu é dela também, depois eu descobri isso depois, né? Aí teve uma reunião familiar para discutir o meu casamento. Eu fui pressionado por ela, pela família dela e pela minha família. Eu tive que fazer um acordo. Tudo bem, eu posso até casar na igreja, posso, mas nossos filhos não serão batizados. Não serão. Ou eles serão batizados e eu não caso na igreja. Escolha. Escolham. Mas fui taxativo, depois de muita pressão. Escolham. Conversaram lá, tal, tentaram, isso foram dias, tentaram, disse, não adianta, ou uma coisa ou outra, escolham. Nenhuma das duas coisas é importante para mim, mas eu tenho direito a escolher meu destino, não é a família minha nem a sua que decide sobre o nosso destino. Aí chegaram à conclusão que o mais próximo era casar, que depois me mudariam, discutiriam. Eu disse, olha, não vai ter depois, não tem, nem pense. No dia do meu casamento, não foi nem meu casamento, no dia do casamento dela, o casamento era 8 horas, 6h15 eu saí do centro, fui dar aula, 6h15, um dia de sábado, da aula. O casamento era menos de 1 quilômetro de onde eu morava. Peguei a roupa, chamei o irmão meu, vamos andando até lá a igreja. Casei e acabou. Era para satisfazer? Aquilo não tinha nenhum valor, nem simbólico para mim. Porque o casamento com uma pessoa é uma relação de coração e de consciência. Não é um compromisso externo. Como sua relação com Deus não é um compromisso externo. Ah, eu vou para o centro espírita porque lá eu me encontro com Deus. Meus pêsames. Se é aqui que você se encontra com Deus, e o restante do seu tempo, o que você faz? Como é que é essa relação? Depende do lugar? Ah, Adenal, eu me sinto muito bem no seu centro. Primeiro que não é meu, é de todo mundo. Segundo, só aqui você se sente bem. Que tal você transportar-se para dentro de você mesmo e se sentir bem em qualquer ambiente, em qualquer lugar, com qualquer pessoa? Ah, mas por que não é você? Tem gente que se aproxima de mim que eu me sinto mal. A melhor proteção é desejar o bem ao outro, é sua melhor proteção. Se o outro não está bem, problema do outro. Se o outro está cheio de obsessor, são do outro. Deixe ele com as suas companhias espirituais. Ah, mas se vier me agredir, é porque mereço. Se vier me agredir, é porque eu mereço. Não é o outro que me faz mal, sou eu que sintonizo. Então, quando você perceber essa marca, que ela está em você, é inalienável, não é uma crença, não é algo externo, não é passado de pai para filho, é seu, todo mundo tem, cada um tem a sua. Você vai começar a sentir de uma forma diferente, vai estabelecer uma relação diferente com Deus, uma relação diferente. Você não vai encontrar Deus, você vai estabelecer uma relação diferente, como a minha eu considero diferente e pessoal.
qualquer teorização, qualquer fato externo, só vai induzir a gente a acreditar que a religião é algo coletivo, é algo para a gente se engajar, é algo para a gente fazer número. Não, é algo interno, é seu. Veja o que você faz com esta marca, com esse impulso, com essa tendência à transcendência. É uma tendência à transcendência. É a mesma coisa que você pensar que você tem fome porque tem comida para comer. Não, você tem fome por causa de um organismo. É o organismo que tem fome, tendo ou não comida. Ter comida elicia o desejo de comer. Sim, contribui para o desejo de comer, mas o desejo de comer é anterior a ter comida. Então, trabalhe o seu desejo de comer, que você não se submete a comer qualquer coisa, nem fica regulando o que os outros comem. A religião é algo pessoal. Então, se chega para mim e diz, Adenauer, eu acredito que este objeto é sagrado para mim. Ok, isso é seu, isso é você. Como o fenômeno mediúnico. O que a gente faz com o fenômeno mediúnico? Sacraliza. Um espírito se comunica, a gente logo se arrepia, fica com medo. Mas por quê? Porque nós atribuímos ao fenômeno um poder extra-humano. Extra-humano. Ainda não entendemos que é um fenômeno humano, natural. Nós sacralizamos, por isso que temos medo. Igual agora, faltou luz. Meu neto procurou logo um lugar para correr, para segurar em alguém. É assim que nós fazemos. O mundo externo é que é o mal. Achamos que na escuridão é que estão os monstros. Não entendemos que os monstros estão na escuridão do inconsciente nosso. Nós atribuímos a algo externo. Assim fazemos com Deus, com as religiões. As religiões pentecostais aumentaram o número de adeptos. Parece que isso é um fenômeno externo. O que são religiões pentecostais? São aquelas que se referem ao Pentecostes. Vocês se lembram do Pentecostes, o que aconteceu? Lembram? Não estudam, não eram católicos, ou não são. Não são evangélicos. Não são espíritas, porque se fossem espíritas, leriam isso. O Pentecostes foi um fenômeno lá no tempo de Jesus, em que, numa assembleia de cristãos, os espíritos se comunicaram. O Espírito Santo se comunicou. As pessoas falaram línguas diferentes, incorporaram, numa linguagem espirítica, incorporaram espíritos. Pentecostes. As religiões pentecostais estão aumentando o número de adeptos. Isto é, as religiões que estão admitindo a mediunidade estão aumentando. Pensa que isso é um fenômeno externo? Não é. É um fenômeno interno em que a repressão à mediunidade está chegando ao fim. Já se consegue manifestar um espírito numa reunião, numa igreja evangélica, numa igreja católica, se bem que você corre o risco de acharem que é o demônio. Mas se você trabalhar muito bem o que o espírito quer dizer, bote meia dúzia de palavras bonitas, vão dizer que é o Espírito Santo. Mas não vão reprimir o fenômeno mediúnico, porque todo ser humano é médium. Isso não é a ideia de um pastor que diz assim, olha gente, nós vamos manifestar o Espírito Santo. Isso é eclode da pessoa, isso vem de dentro. Isso não é um fenômeno externo, é um fenômeno interno. Então, sua relação com o divino é um fenômeno interno. Não depende do tipo de oração que você faz,
Se você está em pé, ajoelhado, deitado, se você está no centro espírita, na igreja, no templo lá qualquer, se é a religião A, B, C ou D, se é espírita, se não é, não depende disso. É uma percepção interior de si mesmo, como isso se manifesta em você, para que você saia dessa formalidade externa para a percepção da marca divina em você, você vai precisar um descondicionamento muito grande, um descondicionamento, uma mudança. E isso está acontecendo na atualidade. As religiões estão numa encruzilhada, numa encruzilhada. A tecnologia está fazendo isso, a modernidade está fazendo isso, a pós-modernidade está fazendo isso. Estamos numa encruzilhada. Por quê? Porque a tecnologia está ultrapassando o fenômeno místico. Já não é mais místico você fazer um objeto mudar o canal. Você usa um controle remoto, você usa um celular. Tudo agora pode ser feito sem ninguém tocar em nada. Aliás, basta um toque, as coisas mudam. Eu estava assistindo um documentário de uma empresa que fabricou um ar-condicionado que custa R$ 48. Um ar-condicionado pequeno, simples, que você bota na janela, não precisa de instalação nenhuma, é só botar na janela e ligar na tomada. Botar na janela, que eu digo, é em cima do, como é que chama? Do peitoril. Em cima do peitoril, baixar a janela ali em cima, ele está ali prontinho, ligou na tomada, refresca o ar. Por R$ 47, R$ 48. Que tal? Mas o mais importante não é isso. Você deixa lá na sua casa, sai do trabalho, pega o seu celular, liga e diz que temperatura você quer chegar em casa. Sem pagar mais nada. Simples, diz que temperatura você quer que aquele ar que está lá, primeiro que ele ligue e segundo que ele esteja na temperatura para você chegar em casa e ar fresco. Imagine se isso fosse dito há 200 anos atrás. Isso seria obra de Deus. Sacralizariam isso. Não, nós estamos numa era de dessacralização de tudo. Porque o fenômeno físico está sendo mais atraente do que o fenômeno chamado de religioso. Muito mais atraente. Então, hoje, se uma igreja, aqui no Brasil, aqui em Salvador, não tem ar-condicionado, quem vai ficar ali naquele inferno? Não vai, que é quente. Então a igreja tem que oferecer alguma coisa física, porque antes não, ó, sente aí e você tem que suportar, porque vem de Deus. Antes era assim, mudou. Eu fui num centro espírita, numa cidade de São Paulo, há uns 15 ou 20 anos atrás. Um centro espírita pequeno, que já não funciona naquele lugar. Funciona numa sala moderna, como a nossa aqui. Mas ele me mostrou como era o centro espírita no começo do século, porque é muito antigo esse centro, mais de 100 anos. Cadeirazinhas, bancos de madeira, tipo igreja, centro espírita, bancos de madeira. E ele me mostrou, olha, aqui sentava-se a classe mais alta. Centro espírita na frente. E lá atrás os mais pobres. As mulheres nunca na primeira fileira. Nunca. Isso um centro espírita. É admissível isso hoje? Inadmissível, absurdo. Então, nós estamos caminhando para assistir que tudo aquilo que foi sacralizado esteja perdendo para o que é moderno, para o direito humano, para a lógica, para a consciência, que nós não precisamos mais estar num estado de transe para conversar com espíritos, porque antes se acreditava que você precisava estar com os olhos revirados, tremendo, fungando, para conversar com o espírito, que o médium
tinha que dar uns pinotes, tinha que balançar para um lado e para o outro. Era assim. E nós estamos vendo que não é assim, ou que não precisa ser assim. Então, as religiões estão precisando se reinventar, até o Espiritismo também, se reinventar para tempos em que a consciência humana já exige muito mais daquilo que era sacralizado. Nós não precisamos mais crer porque crer, precisamos entender, precisamos compreender, mais ainda, precisamos sentir. Entender, compreender e sentir, não é crer porque crer. Na atualidade, as religiões enchem os templos, você vê os templos cheios, mas se transformaram em quê? Em lugares em que as pessoas vão e têm que pagar, em que as pessoas elegem candidatos. Outro dia me perguntaram, não, você não vai votar num candidato espírita? Tem candidato espírita? Não vou votar não. O espiritismo não tem candidato. Bom, ele é espírita. E eu não vou votar nele só porque ele é espírita. Posso votar muito bem num católico, num budista, num evangélico. Eu quero saber qual é a plataforma. Mas as religiões têm suas bancadas. Vejam em que se transformaram. Vão entrar num dilema, porque a mentalidade coletiva vai evoluir, o ser humano vai exigir muito mais do que isso. Vai exigir um respeito a essa marca divina. Busque a percepção dessa marca em você. Veja qual é a tendência. Veja por que e para que você tem essa necessidade de encontro com o divino. Esse encontro terá que ser com você mesmo, porque o ser humano também é produto do divino. Muita paz.